Olá a todos e todas, meu nome é Adélia Lima das Neves e eu vou apresentar o trabalho sobre alergia ao camarão no contexto da disciplina de Alergia e Imunologia da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. A reação de hipersensibilidade ao camarão é um tipo de alergia alimentar. Trata-se de uma reação de hipersensibilidade do tipo 1 e é mediada por IgE. Acomete principalmente os indivíduos atópicos, que tendem à produção de IgE em resposta a determinados antígenos. Então, ali no quadrinho ao lado, está simplificado, e os tipos de antígenos são solúveis. O mecanismo efetor é a ativação dos mastócitos e os exemplos de reações de hipersensibilidade relacionadas a essa alergia pode ser uma rinite alérgica, asma ou até uma anafilaxia sistêmica. Aqui, de uma maneira geral, as reações alérgicas mediadas por IgE, quando relacionadas ao alimento, pode ser desencadeada principalmente pelo consumo de nozes, amendoins, peixe, ovos ou leite. Geralmente a entrada é por via oral e a resposta pode variar desde vômito, diarreia, prurido, urticária, até uma reação mais grave, que é mais rara também de acontecer, que é a anafilaxia. Geralmente, as reações que são mediadas por IgE, ela é composta por duas fases. Uma fase de sensibilização, que acontece o primeiro contato com o alérgeno. Essa fase não induz uma resposta alérgica, mas ela estimula os linfócitos B a produzirem IgE contra esse alérgeno. Essas proteínas vão se ligando aos receptores dos mastócitos e, no caso do camarão, o alérgeno responsável é uma proteína chamada tropomiosina. A fase de resposta pode acontecer em duas fases, a fase inicial e a fase tardia. A fase inicial é uma regra para todas as reações desse tipo. Ela é mediada pelo conteúdo de degranulação dos mastócitos. São os grânulos dos mastócitos que vão liberar a histamina para poder desencadear a cascata de reações. Depende muito do indivíduo e do estímulo, que vai ocorrer. E aí, esse mastócito ele pode ser mais ou menos estimulado para apresentar os sintomas da fase tardia. A fase tardia vai ser mediada principalmente por citocinas com mediadores lipídicos e enzimas. A fase tardia ela ocorre após o recrutamento dos leucócitos, em especial os eosinófilos, e que vão se dirigir principalmente para o local onde se desenvolveu a resposta inicial, sendo caracterizada por uma segunda fase de contração muscular que vai cursar com o edema sustentado. Aqui tem um esqueminha da cascata, de eventos que ocorre após a degranulação do mastócito, quando o mastócilo ou basófilo é ativado. Ocorre a liberação de aminas biogênicas, como a histamina e outros mediadores lipídicos. Ocorre também a liberação de citocinas e outras enzimas, como a triptase. Todos esses mediadores, eles vão provocar uma série de eventos orgânicos, como aumento da permeabilidade vascular,
a broncoconstrição, a hipermotilidade intestinal, inflamação e danos ao tecido. Recentemente ocorreu um caso de uma turista. Ela veio, se eu não me engano, de Minas, passar férias no Rio, e em Copacabana ela ingeriu um prato com camarão. A primeira foto é o rosto dela, normal, e a segunda foto foi durante a reação anafilática que ela teve após o consumo de camarão. Foi um caso que chamou bastante a atenção da mídia, muitas pessoas começaram a pesquisar e a se preocuparem com esse tipo de reação que poderia ser causada por esse alimento. A alergia alimentar ela pode ocorrer em qualquer idade e geralmente ocorre após um período de consumo do alimento alergênico sem nenhum problema. A manifestação mais grave da anafilaxia é o edema de glote e que coloca em risco a vida da pessoa. O tratamento com adrenalina é necessário e é altamente eficaz, e os corticosteroides são utilizados principalmente para prevenir a recorrência dos sintomas horas após o início, do quadro. Nos casos de anafilaxia associados à ingestão de camarão, é recomendável que se faça a confirmação dessa alergia mediante a dosagem de IgE específica no sangue. O choque anafilático, ele é uma exacerbação causada pelos mediadores e pelas citocinas pró-inflamatórias. Essa exacerbação pode cursar com hipovolemia e diminuição da pressão arterial, edema de mucosas, inclusive do trato respiratório superior, podendo obstruir a passagem do ar, edema de glote, aumento da permeabilidade vascular, vasodilatação, diminuição do tônus muscular e baixa frequência cardíaca. A investigação diagnóstica da alergia de camarão pode ser realizada mediante tanto exames laboratoriais, como a dosagem de IgE específica, ou através de testes cutâneos alérgicos, que é pelo teste de puntura, como a gente vê nessa foto da esquerda. É importante também que seja avaliada a sensibilização aos demais frutos do mar, como lagosta, lagostim, caranguejo e siri, pois ocorre o risco de reação aos demais frutos do mar em pacientes com alergia ao camarão, pois pode ocorrer compartilhamento de epítopos ou epítopos semelhantes em proteínas dos crustáceos e acabar ocorrendo uma reação cruzada, Cosme, Santos e Barbosa, em 2016, fizeram um estudo de revisão e eles referem que a tropomiosina está relacionada a reações cruzadas entre espécies de invertebrados, sobretudo entre crustáceos e ácaros. Eles dizem que isso é explicado pelo fato de a tropomiosina ser classificada como um panalérgeno. Os que são alergênios de reatividade cruzada são mediados pela IgE, entre uma grande variedade de fontes alergênicas relacionadas ou não entre si. Com isso, outros pesquisadores também quiseram verificar essa reação desse panalergênio e a relação entre o camarão e uma sensibilidade prévia a um ácaro doméstico, por exemplo, uma pessoa que tem alergia a ácaro. E Carrapatoso et al. Desenvolveram um estudo em 2009 e eles investigaram se poderia haver reação cruzada entre a tropomiosina do camarão e do ácaro Dermatofagodes pteriníceos e verificaram que a sensibilização simultânea a camarão e DP pode ocorrer na ausência de reatividade cruzada e diferentes padrões de sensibilização deverão ser considerados. Mas eles também explicitaram que
deve ser realizados outros estudos com essa finalidade de verificar a possibilidade de reação cruzada nesses casos. É possível que ocorram reações cruzadas, como por exemplo, se você come camarão pela primeira vez e não sente nada, e depois come um tipo de lagosta e tem reação alérgica. Isso pode ser explicado pelo compartilhamento de epítopos ou epítopos semelhantes entre proteínas dos crustáceos. Assim, a IgE que você gerou quando entrou em contato com os alérgenos do camarão pode ter se ligado a alérgenos da lagosta, desenvolvendo uma reação também à lagosta. Muitas pessoas acreditam que quem tem alergia a camarão não pode realizar exames com contraste iodado, pois as pessoas acreditam, o senso comum acredita que essa alergia ao camarão é provocado pelo iodo. Isso não é verdadeiro. A alergia ao camarão não é um fator de risco para reações adversas aos exames com contraste iodado. A alergia ao camarão, como foi dito anteriormente, está relacionada a proteínas constituintes do camarão, a tropomiosina, e não ao iodo. As reações adversas aos meios de contraste, na maioria das vezes, são decorrentes de mecanismos não alérgicos e relacionados com a alta osmolaridade dos contrastes. Os principais fatores de risco para reações adversas aos contrastes iodados são histórico de reação prévia a contraste, doença cardiovascular, insuficiência renal e idade acima de 50 anos. Vale lembrar também que a maioria das alergias ao iodo, reação de sensibilidade ao iodo, são reações anafilactoides, pois não são mediadas por IgE e, diferente das reações que são decorrentes, que são mediadas por IgE, que necessitam de uma sensibilização prévia e somente num contato posterior vai ocorrer a reação, no contraste iodado não necessita de sensibilização prévia. Essa reação pode ocorrer já na primeira exposição ao iodo ou ao contraste iodado. Não existe um tratamento para alergia de camarão. A recomendação é que os pacientes não consumam esse alimento e a utilização de adrenalina autoinjetável é recomendada caso ocorra uma reação por exposição acidental. O problema é que no Brasil não é comercializada essa adrenalina autoinjetável. Em alguns casos, a pessoa consegue a importação desse produto, geralmente vem dos Estados Unidos. Tem algumas ONGs que trabalham e orientam para como fazer os trâmites legais para a importação desse medicamento, caso a pessoa tenha indicação de uso. O tratamento ele é feito basicamente com o uso da adrenalina, principalmente quando tem edema de glote, que é uma manifestação grave da anafilaxia e o paciente encontra-se em risco de vida. Os corticosteroides servem para prevenir a recorrência dos sintomas, horas após o quadro inicial. E a anafilaxia associada à ingestão de camarão requer confirmação do diagnóstico mediante a dosagem de IgE específica no sangue, como havia sido dito anteriormente. No manejo da anafilaxia, são utilizadas algumas drogas, como se pode ver nesse quadro. A adrenalina é um bloqueador beta-adrenérgico e ela vai ser usada numa concentração de 1 para 1000 intramuscular.
principalmente no músculo da coxa. A difenidramina é um anti-histamínico. A ranitidina é o inibidor dos receptores H2 da histamina. E a metilprednisona, ela é um glicocorticoide e também é indicada para a estabilização do paciente após os primeiros cuidados. Aqui estão as referências bibliográficas. Agradeço a atenção de todos.